Não é só a Virgínia Fonseca que ganha dinheiro quando você perde na casa de aposta. Isso porque o próprio governo também ganha uma baita grana só para deixar você se viciar. Pensa comigo, cada casa de aposta legalizada aqui precisa pagar 30 milhões de reais só para começar a operar e mais 30 milhões a cada 5 anos. Então, quanto mais bets no Brasil, mais dinheiro para o governo. A regulamentação das bets no Brasil é só mais uma forma de o governo tirar dinheiro do trabalhador de baixa renda, que é quem de fato mais aposta, e colocar no próprio bolso. Isso porque cada casa de aposta precisa pagar 12% de imposto mensal de toda a grana que entra, e essa grana vem de quem perde, é claro. Isso sem falar que as casas de apostas já chegaram a movimentar juntas cerca de 37 bilhões em receita bruta anual no país. Então, quanto mais você perde, mais o governo ganha, e sempre foi assim e sempre vai ser. E para um governo que adora taxar, as bets são a nova galinha dos ovos de ouro. E até aqui, nada demais. A casa de aposta ganha, o governo ganha, você perde e tá tudo certo, seu otário. Então, um belo dia, você descobre que muitos dos jogos que você apostou nem eram de verdade. A 1xBet, que criou uma fábrica clandestina de jogos de mentira que funciona 24 horas por dia o ano todo, também conseguiu sua licença do governo federal. E conseguiu não só isso, conseguiu também um generoso sigilo de 100 anos do governo Lula sobre o processo de sua licença aqui no Brasil, mas que felizmente foi revogado por conta da repercussão negativa do sigilo. E o governo federal, mesmo sabendo da fábrica de jogos falsos da 1xBet, autorizou seu funcionamento no Brasil. E o Brasil é ridículo mesmo, e isso todo mundo sabe, e quem puder sair fora daqui, que saia. Mas voltando aos jogos falsos da 1xBet, investigações internacionais e denúncias jornalísticas confirmaram que a 1xBet ofereceu em sua plataforma milhares de transmissões de jogos de esportes falsos e simulados de forma clandestina. O esquema foi revelado por consórcios de jornalismo investigativo como Bellingcat e o veículo norueguês Ilsimar. O funcionamento dessa modalidade de fraude ocorria por meio das seguintes práticas estruturadas. A empresa organizava e transmitia partidas amadoras de futebol de salão, basquete e outras modalidades em galpões fechados. Os jogos aconteciam 24 horas por dia, sem a presença de público. Os organizadores divertiam atletas amadores e, em alguns casos, até menores de idade, com uniformes replicados de forma idêntica aos de gigantes do futebol mundial, como Barcelona, Paris Saint-Germain ou o Real Madrid. O objetivo era induzir os apostadores digitais a acreditarem que se tratava de ligas oficiais ou de divisões de bases reais e regulamentadas dessas equipes. E diferente do esporte profissional tradicional, onde as casas apenas calculam as probabilidades, nesses eventos, a estrutura era inteiramente controlada pela casa. Afinal de contas, por que depender da sorte se era possível controlar quem ganha ou quem perde? Dessa forma, os resultados, o placar e o andamento das partidas eram pré-combinados ou alterados conforme o volume de dinheiro injetado pelos apostadores no sistema da plataforma. Isso garantia que a casa de aposta sempre saísse ganhando, fazendo jus ao ditado que todo mundo conhece, que a banca nunca perde. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: a 1xBet continua transmitindo esses jogos falsos no Brasil? E a resposta é um ridículo sim. A 1xBet continua assim transmitindo e oferecendo apostas nesses jogos falsos no Brasil. Mesmo após obter a licença oficial do governo federal em maio de 2026, a plataforma mantém essas modalidades ativas em seu catálogo acessível para os usuários brasileiros. Isso ocorre porque o site autorizado no Brasil funciona de forma integrada ao sistema global da empresa, onde essas transmissões nunca foram interrompidas. A fábrica de jogos fake, que filma esses jogos amadores 24 horas por dia em galpões de Belarus e da Ucrânia, segue operando em escala industrial. As partidas transmitidas ainda utilizam ilegalmente uniformes e identidades visuais, simulando grandes times europeus como Real Madrid, Arsenal e Barcelona, para induzir o apostador ao erro. Mas por que o governo federal ainda não bloqueou isso? E a desculpa é a seguinte: a regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas foca na legalidade das empresas parceiras e no pagamento da outorga de 30 milhões.
Como a 1xBet alega que apenas compra o sinal de streaming de fornecedores terceiros, ela repassa, então, a responsabilidade jurídica e contorna a fiscalização inicial. Ela meio que terceiriza a culpa e o governo faz vista grossa para a situação fingindo que está de olho, quando na verdade está de olho mesmo é nos pixies miseráveis que entram e saem da conta do brasileiro comum que tem nome sujo no SPC e no Serasa. Enquanto isso, o estrago que as bets fazem na vida do brasileiro continua. Famílias inteiras destruídas, superendividamento, pessoas cometendo suicídio e as propagandas cínicas que dizem: joguem com responsabilidade. Que é a mesma coisa que dizer para um usuário de drogas para usar crack com responsabilidade. Então, tudo se resume a dinheiro, o maldito dinheiro. Então, para enriquecer ainda mais o conteúdo, coloca aí nos comentários qual a sua opinião sobre essas casas de apostas aqui no Brasil. E hoje eu fico por aqui, mas não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Fica na paz e até o próximo vídeo.